Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler primeiro o verso de número 1. E depois nós vamos pular lá para o 13, tá bom? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora verso 3. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Irmãos, o tema da nossa meditação de hoje é Cristo, a nossa liberdade. Cristo, a nossa liberdade. Há uma música que a gente canta, principalmente no dia da ceia, daquele cantor evangélico, o Fernandinho, e ele fala no refrão, né, nada além do sangue, nada além do sangue, somente pela tua cruz, pela tua graça. E no refrão ele diz assim, eu sou livre por nada além do sangue. Nós cantamos sobre liberdade e quando olhamos para a nossa sociedade, hoje muito se fala sobre liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade sexual, enfim, muito se fala em liberdade. E quando a gente pensa em liberdade, hoje, num termo mais moderno, liberdade é definida da seguinte forma, é um estado que me permite escolher. É mais, é um estado que eu gozo, é um estado que me é um privilégio, no qual eu defino aquilo que me é verdade, aquilo que é bom para mim, conforme as minhas conveniências. Ninguém me diz o que escolher, ninguém me diz o que é bom ou ruim. Eu tenho liberdade, baseado no que me é bom, eu faço as minhas escolhas. Isso no âmbito familiar, no âmbito religioso, na convivência marido e mulher, enfim, isso vai acontecendo em todas as esferas da vida. E nós vivemos num mundo que arroga para si seres humanos, homens e mulheres da nossa sociedade que se dizem hoje serem livres. Porém, meus irmãos, quando a gente olha para a nossa sociedade, essa sociedade que canta sobre liberdade, que fala sobre liberdade, a gente percebe que, na verdade, o ser humano nunca foi tão escravo. Nós olhamos para a nossa sociedade e nós temos que nos perguntar, que liberdade é essa? Que, na verdade, faz o homem ser escravo do seu próprio egoísmo. Que liberdade é essa que tanto se fala, se canta, se defende, que na verdade transforma o homem em um escravo dos seus desejos mesquinhos, egoístas, que na verdade transforma o homem em escravo da sua própria maldade, da sua própria falta de fé, que transforma o homem, o ser humano, em escravo, escravo cego da sua própria maldade, da maldade do seu próprio coração. Que sociedade é essa? Livre. Livre do quê? Uma sociedade que nunca esteve tão vazia. Quando a gente olha para o coração do ser humano, o ser humano está vazio, gente. Está vazio. Hoje está muito na moda, né? A molecada assiste esses filmes de zumbi, essas séries de zumbi, e o ser humano está parecendo um zumbi mesmo. Está vivendo no automático. Que liberdade é essa que traz uma vida sem graça? Uma vida sem sabor, sem gosto, onde tudo é repetição do mesmo. É uma liberdade que só faz aumentar esse vazio que o homem tem no coração. Que liberdade é essa? Que liberdade maluca é essa? Que transforma o ser humano nesse bicho que ele é, que ele se transformou, talvez nunca foi tão autodestrutivo. Que liberdade é essa? Que faz o ser humano ser tão autodestrutivo? Destruir a si mesmo, destruir as crianças, e falar em destruição de crianças, a gente está vendo, a guerra, tal da guerra na Síria, Gente, criança ensanguentada para todo lado, criança no meio das ferragens, criança sendo queimada viva no meio daquelas bombas. Que liberdade é essa, gente? Onde a gente mata, onde a gente fere, onde a gente se consome, a gente consome o planeta que a gente vive. Que liberdade demoníaca é essa? Quando a gente olha para a palavra de Deus, essa não é a liberdade de Cristo. Essa
pseudo-liberdade que a gente diz ter, que o homem moderno diz ter, né, ser senhor da sua vida, senhor do seu caminho, eu sou livre. Isso não é liberdade. A liberdade que Cristo promete, ela faz exatamente o contrário. A liberdade cristã, a liberdade que Cristo traz para mim e para você na cruz do Calvário, ela livra a gente de uma vida de egoísmo. A liberdade de Cristo, ela age de forma inversa. Ela nos livra de uma vida de desamor, de desafeto. A liberdade que Cristo traz para nós, através do seu sangue, da sua reconciliação, da justificação que Ele conseguiu na cruz, dá significado para a nossa vida. A liberdade de Cristo dá sentido de vida para nós. A liberdade que Deus derramou sobre nós na cruz de Cristo faz a gente andar em novidade de vida. Quando a gente olha para esse texto, Paulo tinha aqui alguns problemas, e os cristãos dessa igreja aqui de Gálatas tinham alguns problemas em relação a esse tema da liberdade cristã. O que acontecia lá? A igreja tinha dois grupos. Os judaizantes, aqueles que vieram do judaísmo, se converteram, simpatizaram lá com a pregação de Paulo, os missionários, e de repente vieram para a igreja. Só que eles vieram carregados de conceitos, carregados de cultura, aliás, de séculos, de milênios de cultura do judaísmo. Então eles vieram para a igreja, vieram para a fé cristã, e eles queriam obrigar os outros, assim como eles mesmos faziam, a cumprir toda a lei. Então era assim, não pode isso, não pode aquilo outro. Eles queriam regular a liberdade através do legalismo. Olha, se você quiser estar aqui com a gente, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro, você tem que aquilo outro. Não tinham entendido nada do que era liberdade cristã. Ainda não tinham experimentado, né, a leveza da graça de Cristo, que tira o jugo da religião. A graça de Cristo não põe o jugo da religião, ela tira o jugo da religião. Então esse grupo se estranhava com a outra metade da igreja. Quem é a outra metade? Pessoas vindas do paganismo. Esses não conheciam lei nenhuma. Esses não guardavam preceito nenhum. Para esses era o contrário. Tudo podia. Tudo estava valendo. Não tinha regra nenhuma. Viviam assim. Essa era a vida desse povo. Então percebe os dois extremos? E tudo que é extremo é perigoso. Tudo que é exagero, a fé não traz exageros. A fé cristã ela é ponderada, ela é racional, ela é centrada. Então tinha dois radicalismos. Um lado onde podia tudo, outro lado onde não podia nada. E nenhum e nem outro tinha entendido o que era a liberdade em Cristo Jesus. Porque quando Paulo escreve a carta, eles estavam brigando entre eles. Um não queria comer na mesa do outro, um se achava mais espiritual que o outro, um se achava mais no direito do que o outro, está mais perto de Cristo do que o outro. E até tem um desentendimento entre Paulo e Pedro aqui na carta de Gálatas. Quando Paulo chega, né, Pedro comia na mesa dos gentios. Quando Paulo chega com a comitiva dos irmãos de Jerusalém, ele muda de mesa, ele vai para a mesa dos judeus. Não queria ser visto com os gentios, comendo comida impura, gente que não era circuncidada, gente que não guardava o sábado. E aí Paulo dá uma baita bronca nele, fala, mas você é falso, hein, Pedro? Você é falso, hein? E aí Paulo dá essa palavra aqui, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis firmes, firmes. Quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos, algumas coisas a gente aprende, algumas verdades sobre a liberdade cristã. E a primeira dela é que todos nós éramos escravos antes do Cristo. Verso 5, capítulo 5, verso 1, Paulo diz muito claro, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O ser humano sem Cristo é um escravo. O ser humano sem Cristo não pode conhecer o que é liberdade. Liberdade para uma vida plena. Liberdade para viver uma vida feliz. Liberdade para se achegar diante de Deus sem ter que guardar preceito de lei. Sem ter na sua consciência medo do jugo da lei. Sem Cristo, o ser humano, meus amados irmãos, está ainda escravo do seu orgulho. Sem Cristo, sem a liberdade que só Cristo nos proporciona, nós ainda permanecemos presos nos nossos preconceitos, no nosso egoísmo, na nossa capacidade de maquinar o mal, na nossa capacidade de desamor, na nossa capacidade de fazer guerra, de fazer o ódio, de pagar o mal com o mal.
Sem Cristo, nós estamos condenados a uma escravidão de uma vida medíocre, sem Deus. Porque Deus é fonte de vida verdadeira. Deus é fonte de vida de paz. Deus é fonte de vida plena. Sem liberdade em Cristo, estamos escravos. Continuamos escravos. Escravos na consciência, escravos no coração, escravos das nossas escolhas equivocadas, que nos afastam de Deus cada vez mais. Sem Cristo, o homem, a mulher, o ser humano continua escravizado. E Paulo diz aqui a primeira coisa, que Cristo nos libertou. Sabe por que a humanidade continua presa, apesar de arrogar para si essa pseudo-liberdade? Porque quer liberdade sem Cristo. Quer liberdade sem quem de fato pode dar liberdade. Cristo Jesus. Amados irmãos, infeliz aquele que se engana, pensando que pode viver uma vida significativa, uma vida abençoada, uma vida de plenitude de existência, sem experimentar a liberdade que emana da cruz de Cristo, que quebra os grilhões do pecado, que quebra os grilhões da religiosidade, que nos permite chegar de novo diante de Deus. E quando eu olho para a nossa sociedade é muito semelhante à de Jesus. Mais de 2000 anos se passaram, mas a cabeça do povo é a mesma. O desígnio do coração do homem é o mesmo. Em João capítulo 8, verso 32 até o 36, quando Jesus fala assim: olha, se conheceis o Filho do Homem, verdadeiramente sereis livres. E a turma retruca com Jesus: opa, peraí, nós somos livres, sempre fomos livres. O que você está falando? Somos filhos de Abraão, nós somos livres. Povo mais escravo do que os conterrâneos de Jesus não tinham. Era o escravo da religiosidade, era o escravo dos romanos, de fato, de verdade. Viviam sob o jugo dos romanos, político, social. Era um escravo da sua religiosidade morta, que já tinha morrido há séculos. Uma religiosidade vazia, que não agradava a Deus, que não chegava mais no coração de Deus, que tinha se pervertido, se perdido. Eram religiosos dos seus misticismos, presos aos seus misticismos, preso à glória passada da sua religião, mas totalmente longe de Deus. E aí Jesus insiste com eles: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, aí de fato e de verdade Deus nos liberta para começarmos uma vida verdadeira. Segunda coisa que Paulo fala aqui, essa liberdade acontece só por intermédio de Cristo. Éramos escravos e fomos libertos, ou somos libertos por Cristo. Cristo nos libertou. Paulo acentua aí no primeiro versículo do capítulo 5. Veja, irmão, nós não alcançamos liberdade, vida plena, vida significativa, vida abundante, vida de significado existencial por nós mesmos, se não for por intermédio de Cristo. Filosofia não traz liberdade para nós, religião não traz liberdade para nós, discussão religiosa não traz liberdade para nós, igreja A, igreja B, igreja C não traz liberdade para o ser humano, liberdade para a gente viver uma vida plena na presença de Deus. Amados irmãos, achismos, simpatia pelo Evangelho, simpatia pela igreja, um conhecimento parco, raso sobre alguma coisa sobre Deus, nada disso traz liberdade, a não ser o sacrifício de Cristo. Reconhecer o sacrifício de Cristo, se prostrar diante de Cristo. John Stott, um pastor abençoadíssimo, um dos maiores teólogos do nosso século, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: Cristo é o nosso libertador, a conversão é a nossa emancipação, e a vida cristã é a vida de liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Cristo é o nosso libertador, a conversão é a nossa emancipação da escravidão, e a vida cristã é a vida de liberdade. Liberdade cristã é liberdade de consciência. Cristo dá uma consciência tranquila para nós, nada nos acusa mais diante de Deus. É o nosso pecado, apesar de continuarmos pecadores, mas não vamos ser mais condenados diante de Deus pelos nossos pecados. Cristo nos dá um coração tranquilo diante de Deus, não estamos mais condenados, não vamos mais ser julgados. E o veredito daquele que está sem Cristo é um só, é culpado. Amados irmãos, liberdade cristã é liberdade da tirania da lei. Estamos libertos do jugo da lei. A lei não pode condenar você se você está em Cristo Jesus. Apesar de não cumprirmos mais a lei, nós somos libertos da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei, na intenção de ganhar o favor de Deus. Você não precisa mais guardar a lei, você não precisa, não é o que você faz ou deixa de fazer que te torna aceito diante de Deus, mas é a liberdade que Cristo traz na cruz do Calvário.
Mas não, Cristo anulou o poder da lei, que nos mantinha sujeitos ao juízo de Deus sobre a pena de morte. Isso livra a gente de qualquer legalismo. Não é nada que você faz que traz liberdade, é o que Cristo fez. Às vezes a gente confunde isso, né? A gente pensa, enquanto eu estou sendo bom, né, estou sendo beneficiado por Cristo. A hora que eu deixo de ser bom, não estou sendo mais beneficiado por Cristo. Isso não existe, né? A lei de Cristo, a liberdade que Cristo traz é definitiva. Até mesmo porque se Cristo esperasse bondade em nós para nos libertar do pecado, a gente não ia ser liberto nunca, né? Essa alforria não ia acontecer nunca, né? Cristo libertou e pronto. É por isso que isso se chama graça. Graça é algo que a gente não merece, mas que a gente ganha. É algo que a gente não fez nada para receber e ganha do mesmo jeito. Graça é presente dado, né? Mesmo quando o outro não merece. O outro é terrível, né? Alguém que me ofende, que não me ouve, que me despreza. Assim é um ser humano com Deus, mas mesmo assim eu dou salvação para ele. Eu liberto ele, dou liberdade para ele. O apóstolo aqui, meu irmão, refuta o legalismo daqueles judaizantes, né? Precisa se circuncidar, precisa guardar o sábado, precisa isso, precisa aquilo, não precisa nada. Precisa Cristo. Cristo é que traz liberdade. Terceira coisa que ele mostra aqui para nós: éramos escravos, somos libertos por Cristo. E terceira, a liberdade cristã não é licença para o pecado. Verso 5, capítulo 5, verso 13, olha aí na sua Bíblia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E o que diz o resto do versículo? Porém não useis da liberdade para o quê? Dar ocasião à carne. Somos livres? Somos, mas a liberdade cristã não é aval para o pecado. Opa, já Cristo me libertou, estou salvo agora, é o que vamos, né? Não. A liberdade cristã não é para o pecado, é justamente ao contrário, é para uma vida nova. Eu acho interessante que a gente passe na frente de um posto de gasolina, né, que é sob nova direção. Viu aquelas placas que o pessoal põe assim, né? Compra lanchonete, coloca sob nova direção. Quando a gente recebe a liberdade de Cristo Jesus, estamos sob nova direção. Nós vemos agora sobre o senhorio de alguém que se chama Jesus Cristo. Sobre o senhorio dele, a gente não anda mais no caminho do velho homem, a gente anda num caminho novo. Mas sobre o senhorio de Cristo, eu que estou livre, sou liberto agora para viver uma vida para Deus. Não uma vida para as coisas que eu fazia antes. Não uma vida para voltar a ser escravizado pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pela minha ganância. Não. É uma vida para viver novos valores, novos preceitos, preceitos do reino, novidade de vida. É para isso que Cristo nos libertou. E aí Paulo está falando para aquele povo que estava tentando regredir. Falou, não, gente, é daqui para frente. Agora vocês estão livres, esqueçam o passado. Os judeus esqueçam o judaísmo. Os pagãos esqueçam a licenciosidade. Agora é vida nova com Cristo. É para isso que Cristo libertou vocês na cruz. Essa liberdade proporciona uma ruptura no que diz respeito ao jugo da lei, mas também uma ruptura com o estilo de vida do velho homem. Nós estamos sob nova direção, vivemos vida no Espírito. A liberdade cristã não é licenciosidade, ela é deleite em Deus, deleite na santidade, deleite numa vida cheia do Espírito, deleite num caminhar com Jesus que seja marcado pela intimidade. É para isso que Deus nos libertou em Cristo Jesus. Quarto, a liberdade cristã é um chamado ao serviço. Olha o que diz o verso 3. Sede antes servos uns dos outros. Aqui uma coisa muito interessante para a gente aprender. Liberdade cristã é um paradoxo, né? Uma coisa assim que é difícil entender. Mas peraí, Cristo fala que eu sou liberto, mas sou escravo? Sou liberto e sou escravo. Como é que é isso, né? Alguém pode ser liberto e pode ser escravo ao mesmo tempo, né? Como é que é isso, né? O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, é que nós que fomos libertos do pecado, agora mediante o amor diante de Cristo Jesus e no amor de Cristo Jesus, eu me torno servo do meu irmão. Esse é o grande desafio da fé cristã. Livre do pecado, mas devedor ao meu irmão. Do amor, da misericórdia, da compaixão. Livre do pecado, livre do jugo da lei, livre da condenação que a lei podia trazer sobre mim, mas agora amarrado, atrelado em Cristo Jesus ao meu irmão. E agora devedor do perdão,
devedor da misericórdia, agora sempre pronto a oferecer o outro lado, agora sempre pronto a me calar para que ele, meu amado, seja abençoado, agora sempre pronto a demonstrar amor abnegado, sempre pronto a me doar pelo outro, a ser bênção na vida do outro. E uma coisa interessante que a gente aprende aqui: só quem já foi liberto em Cristo Jesus sabe amar o seu irmão, sabe amar a sua irmã. Só quem já experimentou a liberdade que Cristo dá e foi liberto do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua ganância, do seu ego, do seu eu, é capaz de amar o seu irmão. Então a gente precisa lembrar, né? Nossa incapacidade de amar o nosso irmão, de perdoar, de ser misericordioso, talvez seja sinal que algo em mim ainda precisa ser transformado por Cristo. Talvez tenha um pedacinho do meu coração que ainda não foi preenchido por essa liberdade de Cristo. Porque se eu fui liberto por Cristo, eu estou pronto para amar o meu irmão. Interessante o termo que Paulo usa aqui, né, para escravo no grego original. Meu irmão é escravo mesmo, alguém que agora é propriedade do outro, que pertence ao outro. Olha só, é um relacionamento que nós que estamos libertos em Cristo Jesus temos que ter um com o outro. Servir ao outro, estar ombro para o outro, misericórdia para o outro. Judeus e gentios estavam no quebra-pau lascado lá e ninguém amava ninguém. E aí Paulo olha e fala o negócio seguinte: sabe por que vocês brigam tanto? Porque vocês ainda não entenderam, vocês ainda não foram libertos por Cristo. Por isso vocês estão brigando para ver quem está certo e quem está errado. Por isso vocês estão brigando para ver que comida come e que comida não come. Vocês estão brigando ainda porque vocês estão escravos. Vocês não sabem se guarda o sábado, se não guarda o sábado. E novamente vocês estão, e aí Paulo fala isso no Evangelho, né? Isso é jogo. Interessante quando eu entendo que liberdade cristã me atrela ao outro, né? Eu mudo o meu conceito de vida. E a minha filosofia não é mais eu, mas passa a ser nós. E aí eu passo a observar algumas coisas que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não ame a si mesmo. A Bíblia diz, ame uns aos outros. A Bíblia não diz se aceite, a Bíblia diz aceitem-se uns aos outros. A Bíblia não diz cuide de si somente, a Bíblia diz tenham igual cuidado uns pelos outros. A Bíblia não diz se sujeite a si mesmo, a Bíblia diz sujeitem-se uns aos outros. A Bíblia não diz deixe de se julgar, a Bíblia diz deixem de julgar uns aos outros. A Bíblia não diz não falem mal de si mesmo, não falem mal uns dos outros. A Bíblia não diz perdoe a si mesmo, perdoe uns aos outros. Sempre um ao outro, sempre um ao outro. Mas para viver assim eu já tenho que estar liberto por Cristo. De mim mesmo, do meu egoísmo, do meu pecado, da minha verdade, da minha ganância. E para a gente encerrar, liberdade cristã não é autorização para ignorar a lei. Verso 5, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, está escrito aí, amarás ao teu. Olha só, somos libertos da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. O que é preceito? É aquilo que se aconselha a fazer ou praticar. Não nos aproximamos mais da lei com o propósito de sermos aceitos por Deus, mas porque já fomos aceitos em Cristo, nos aproximamos da lei para obedecer à lei. E qual é a síntese da lei que Jesus ensina para nós? O que ele está falando aqui? A síntese da lei é a saber, amarás o teu próximo. A gente conclui, irmãos, que só sabe amar o próximo aquele que já está na liberdade de Cristo Jesus. Só consegue amar o próximo, ter vida de amor ao próximo, aquele que já entendeu o que é viver livre em Cristo Jesus. Quem ainda não está liberto em Cristo Jesus não consegue amar ninguém. Eu não ama nem a si mesmo, quanto mais amar o próximo. A liberdade de Cristo permite a gente desfrutar de amor. Primeiro amor com Deus e depois amor com o próximo, né? E quem que é o próximo? O próximo é a Cristo? Simpática, alegre, sorridente, bacana. Também. O próximo é o meu inimigo. O próximo é aquele que eu digo que não amo. Que eu odeio fulano. Ele é tão bom. Mas se você está livre em Cristo Jesus, você tem que amar Ele. Se você já está liberto em Jesus, você tem que amar Ele. Se você já saiu do jugo da lei, você tem que amar Ele. O teu próximo é aquele cara que você vai falar, se soubesse que fulano eu não vinha hoje, hein? Precisa ser liberto do jugo da lei. Está no jugo ainda, está preso no egoísmo, está preso na vaidade, está preso na falta de perdão. Não recebeu a liberdade de Cristo ainda. A liberdade de Cristo livra a gente disso. A liberdade de Cristo prepara a gente para amar, prepara a gente para servir. Liberdade. E aí volto ao tema inicial.
liberdade é essa que o mundo diz ter? Faz a comparação. A liberdade verdadeira é a liberdade que Cristo dá. Que Cristo dá. Sem Cristo, o ser humano cai numa armadilha e ele se aprisiona cada vez mais. É igual cavar para baixo, tentando escapar de algum lugar, né? Cavar de ponta cabeça, vai cavar cada vez mais. Um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Quem diz ter liberdade, mas não tem Cristo, não tem nada. Só tem ilusão na mente e no coração. E ainda não entendeu o que é ser liberto em Cristo Jesus. É que nós possamos pensar um pouco na nossa comunidade, no nosso estilo de vida, no jeito como vivemos, como nos portamos. Porque ser cristão não é frequentar um templo, né? Ser cristão é ter relacionamentos sarados, curados por Deus. Ser cristão não é ter o nome enrolado num livro de membro. Isso aí é besteira. Aquele livro de membro está lá guardado naquela escrivaninha enferrujada lá na igreja, as traças vão roer ele todinho. Todinho. Daqui uns anos vai achar lá, não vai nem, né? Vai virar lá assim, ó, vai espalhar lá a página. Isso não significa nada, nada, nada. Viver cristianismo é viver relacionamentos abençoados. Porque o que Cristo ensinou é isso. Está do lado, está junto. Ser discípulo de Jesus é viver bem com o outro. É ter algo em comum com o outro que me une e me faz ser bênção na vida do outro. Esse algo é Cristo Jesus. Então que a gente possa pensar um pouco na questão da liberdade cristã, e no nosso relacionamento uns com os outros. Que Deus nos abençoe. E para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade para a nova vida, liberdade para o serviço, liberdade para o amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém?